As técnicas apométricas são apenas recursos terapêuticos que podem ser utilizados no tratamento das pessoas encarnadas e desencarnadas. Até porque nós gostamos muito de tratar espírito, né? Então, vamos tratar, vamos continuar gostando, vamos continuar tratando. No astral tem excelentes instituições para tratar espírito, nós queremos tratar espírito. Nós aqui nós deixamos de lado. Não. A gente não atende os trabalhadores, não. Vamos dar o espaço para os outros. Como se o trabalhador já tivesse absolutamente curado, perfeito, saudável, né? Não tem nenhuma perturbação. Vamos tratar os outros. Os outros são os encarnados e os desencarnados. Ora, se o grupo não se trata, vai trabalhar com os outros de que jeito? Eu nem sei quais são os meus problemas ainda. Não estou tratando meus problemas, vou tratar os outros. Então nós precisamos nos tratar na mesa mediúnica. Até porque o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ah, não, sempre é uma atitude de caridade. Ah, nós achamos até que é uma atitude de caridade. Não, abro mão do meu atendimento para aliviar o sofrimento do outro. De que jeito? Como é que funciona essa troca de energia? Quando você vai dar um passe em alguém, o que causa a cura no outro? É a tua energia doentia que curou o outro? Não pode ser. Então coloque uma energia saudável, uma vibração saudável. Se lê sobre Jesus, por que Jesus curava? Ele dormia lá entre os leprosos, entre os doentes e curava todo mundo. Era o quê? Ele só dormiu lá junto com o pessoal. É a energia dele, a vibração, a aura saudável dele que curava os outros. Então a nossa vibração saudável vai provocar uma reação saudável na outra pessoa. Então vamos nos tratar também no centro espírita, no grupo. Sempre nos tratar. Então vamos tratar pessoas encarnadas e desencarnadas em qualquer lugar e também nas casas espíritas. Da mesma forma que antigamente se utilizava a homeopatia, hoje se utiliza o passe, o esclarecimento, a doutrinação desobsessiva, a água fluidificada, recursos terapêuticos auxiliares, aplicados por pessoas fraternas, desinteressadas de qualquer questão doutrinária, com a finalidade de aliviar o sofrimento das criaturas, mas que nada tem a ver com a doutrina, com a essência da doutrina espírita. Isto aqui em função a apometria não tem nada a ver com a doutrina espírita? Lógico que não tem. É um recurso terapêutico. O passe tem a ver com a doutrina? Água fluida tem a ver com doutrina espírita? E por que é usado, tão usado nas casas espíritas? Mas não tem a ver com a essência da doutrina. Então, se nos reclamam que a apometria não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Mas é um recurso que pode ser utilizado por aquela pessoa que tem um espírito fraterno. Quer colaborar, quer auxiliar, quer ajudar a aliviar o sofrimento alheio. Então eu posso usar isso em qualquer lugar. Como você pode fluidificar uma água em qualquer lugar, pode dar um passo para uma pessoa em qualquer lugar. Não precisa ser dentro da casa espírita. Lá é mais usado. Então são recursos que estão nas nossas mãos e que podem ser aplicados, mas não tem a ver com a essência desta ou daquela doutrina, a não ser da filosofia do amor ao próximo, a filosofia da bondade. Tem tudo a ver com a filosofia da bondade, da fraternidade, mas não com a filosofia espírita ou com a filosofia católica ou qualquer outra. Então as técnicas apométricas objetivam tratar os distúrbios que têm origem ou raiz no perispírito ou nas personalidades dissociadas, ou nos corpos, ou na consciência física, que comete um monte de erros, aí vai a impressão negativa para as personalidades, para os corpos, desperta a personalidade, depois tem que tratar em sentido inverso. Primeiro nós agimos de forma inadequada, criamos um problema, depois na outra encarnação temos que tratar o problema, né? Mas a rigor nós tratamos aquilo que já está instalado, né? Então os corpos perispirituais, os corpos sutis, não podem ser criados por nós. Eles foram criados muito antes de nós termos consciência disso. Aliás, nós só podemos nos manifestar aqui através do corpo físico, porque tem essa estruturação aqui que foi construída ao longo dos milênios.
Agora, essa turminha aqui, essa nós criamos em cada encarnação ou em cada dia, dependendo das nossas atitudes. E é essa turma aqui que dá problema. Aquilo que orbita em torno da consciência. Então, quando nós vamos tratar na mesa mediúnica, não vamos tratar corpos. Podemos até tratar corpos no caso de doenças graves no corpo físico. Então, você vai estudar o comportamento da pessoa, a tendência da pessoa, e verificar se aquela doença pode ter origem no seu comportamento, nas suas tendências, e se tiver, pode estar agregando energia negativa num dos corpos, num desses 3 corpos aqui. Se tiver agregando, então você vai fazer uma projeção de cromoterapia mental e tentar retirar a energia negativa que está sedimentada nesses 3 corpos, num deles. Mas 90% do nosso trabalho apométrico é aqui, em torno da consciência. É as pessoas que falam, os bebês chorões que nós carregamos, as personalidades omissas que nós carregamos, os santinhos que nós carregamos, que tem muito disso, né? Pessoa santinha, não fala mal de ninguém, não abre a boca, não contesta, está sempre pronta para servir, né? Caridosíssima, né? Se possível, ela vai 7 dias por semana no centro espírita trabalhar, dá passe, né? Por causa dessa caridade. Então, ela é ótima, né? Não briga com ninguém, em casa é extremamente prestativo, para a vizinhança também, né? Nunca diz não, abre mão de todos os seus desejos, suas vontades, suas aspirações, para não dizer não. Depois fabrica um câncer, um negócio bem grave, para se vingar de todo mundo, tá? Porque o bonzinho faz sempre isso, né? Faz um negócio depois para arrasar todo mundo, se possível arrasar as finanças da família também, né? E daí já liquida com tudo. E ainda sai de herói da história, morre ainda, coitado como sofreu, né? Deve estar à direita de Deus Pai, que nem para a esquerda vai para a direita logo, né? Como sofreu essa criatura, né? Aí você dá uma espiada no mundo espiritual, está nos quintos infernos brigando com a vida ainda, né? E com todo mundo, lógico. Né? Não teve coragem de abrir a boca para dizer não, não faço, não quero. Você não vai fazer isso comigo mais, né? Mas vê se não é assim. Estudem as pessoas boazinhas para vocês verem como é que elas são por dentro. É assim, gente. Tá? Então, os anjinhos têm que ser eliminados. A vida de encarnado aqui não é para anjo, não. Vocês sabem disso. Tem o cansado, né? Tem 15 anos, já tem cabelo branco, já caminha assim, né? Todo cansado, não aguento mais essa vida, né? Já está depressivo aos 16, 17, já não consegue mais bancar a faculdade, né? Já entrou em depressão, já está em tratamento psiquiátrico, né? Lógico. Vai fuçar lá no fundo, lá dentro do psiquiatra, ver o que está guardado lá. É muito interessante, né? Ontem em São Paulo nós tratávamos de uma pessoa. Eu achei que a menina tinha uns 17 anos, 40 e não sei quanto, 40 e quanto, Marisa? 42, eu achei que ela tinha uns 17 anos. Ela está presa numa personalidade de 14 anos, 13 anos, né? 13, 14. 14 anos. Que morreu congelada ainda, né? Numa nevasca lá, não sei onde, lógico, ficou guardadinha na geladeira, né? Então, conserva aquela aparência, tá com 40, mas tem aparência de 14. Já o outro tem 14, já tem aparência de 80, né? Porque está preso numa encarnação de velho, né? É um estado de espírito. E aí começa a aparecer os cabelos brancos, o cansaço, aquela falta de perspectiva da vida. Então aí você começa a entender como nós funcionamos, por que funcionamos desta ou daquela maneira. Porque nós estamos presos nessas situações aqui. Aí tem o folgado, aquele que para ele está tudo ótimo, a casa está caindo, né? E ele está ótimo, tem uma cervejinha, né? Está com aquele sorriso sempre, feliz da vida, né? Maravilha. Para ele tudo 10. Tem também, né? E muito mais, tem muito mais, né? Eu só coloquei alguns aí. O desdobramento de corpos existe, mas não vai ocorrer para nós na mesa mediúnica de uma pessoa que está ali sendo atendida. Sabe por quê? Porque para
haver um desdobramento, o corpo imediatamente inferior tem que ficar inconsciente. Na viagem astral, que eu sei, as pessoas que vão fazer a viagem astral precisam adormecer, desprender-se do corpo físico. E o corpo fica adormecido. Não é o que ocorre na mesa mediúnica. Tá? Então não pode ser desdobramento de corpos, até porque a pessoa precisa de todos os corpos para funcionar, como pessoa encarnada. É um desdobramento de personalidade. O André Luiz, lá no capítulo 36 do Nosso Lar, né, no sonho, ele diz: eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Ele precisou ser levado a um plano superior para fazer uma visita para a mãe, mas deixou o seu corpo imediatamente inferior, que era o astral, porque era um desencarnado, nas câmeras de retificação. Se lá no astral, para fazer uma viagem, ainda precisou desdobrar para ir para um plano superior, tem gente fazendo apometria e viajando, buscando remédio em outros planetas, em outras constelações, outros sistemas. Que eu acho fantástico isso, maravilhoso, né? Se não fosse viagem. Né? Tem gente buscando nas Pleiades, buscando não sei aonde, Alfa Centauro, olha, viaja pelo universo afora. Eu fico com uma inveja terrível disso, porque eu não consigo essas proezas. Né? Então, aí depois você quer colocar a apometria como coisa séria. A apometria é séria. Falta seriedade, às vezes, no trabalho, na proposta, naquilo que está fazendo. Né? Então, o desdobramento de corpos produz o deslocamento do centro consciencial, deixando o corpo imediatamente inferior desacordado. Portanto, não é o que ocorre no desdobramento com incorporação. Os elementos desdobrados que incorporam são personalidades, não corpos. Espíritos incorporam e sintonizam. Quando você lê o psiquismo de uma pessoa, a maioria de nós é sensitivo, tem essa capacidade de fazer isso, né? Ler o outro. Não, isso não é mediunidade, é uma capacidade só de ler o outro. Isso é o que se usa muito no consultório, naquilo que nós chamamos de captação psíquica, no consultório. Então você lê o outro, ou traz a personalidade para uma sintonia mais forte, né? Não precisa mediunidade para isso, precisa só essa sensibilidade. Isso se confunde muito no centro espírita, porque na mesa mediúnica apométrica ocorre muito, não é a incorporação, é a sintonia da personalidade, que é diferente da incorporação. Então você pode ler, pode trabalhar, pode perceber o que está acontecendo com o outro. Né? Então nós temos uma infinidade de recursos que precisam ser melhor estudados. Até para poder definir. Nós temos muito medo de estar usando a mediunidade. Quando o próprio Evangelho diz claramente que quando não houver o intercâmbio com o Espírito, já não há mais prática da mediunidade, já não há mediunidade. Nós achamos que tudo é mediunidade, então precisa estudar melhor isto. Personalidades múltiplas e sub. O ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo de corpos, na busca da individuação e da plenitude a que se destina. Nessa trajetória, agrega nos tecidos sutis da realidade que é, todas as realizações e vivências que se acumulam e constroem um inconsciente profundo, de onde emergem também as personalidades que foram vividas, e cujas memórias não se encontram diluídas, permanecendo dominadoras, face às ocorrências que de alguma forma geraram culpa, harmonia, júbilo, glória e assomo exigindo atenção. Um mundo de informações nesse pequeno trecho. De quem é esse livro? Do Divaldo Franco e da Joana de Ângelo, Despertar do Espírito. Então, entrando e saindo de corpos, na busca da individuação e plenitude a que se destina. Nessa trajetória agrega nos tecidos sutis da realidade que é, todas as realizações e vivências que se acumulam e que constrói o inconsciente profundo. Mas nós temos disponíveis todas essas informações em cada encarnação?
Não temos, temos só parte delas. Onde que está a outra parte? É o espírito que reencarna. Então por que ele não traz o pacote inteiro? Quem reencarna? É o espírito? A gente diz o espírito reencarna, mas precisa colocar alguma coisa no meio aí, através de um elemento, de um elo de ligação. Onde que está o espírito? Precisa ser melhor estudado isso, porque tem muitas dúvidas. Como é que isso acontece? Por que eu não trago todas as memórias? Por que quando eu trago uma personalidade psíquica para a incorporação e eu quero um sintoma e a personalidade diz, mas esse sintoma não está comigo. Esse é da outra lá. Quem é essa outra? Aí você vê claramente linhas de reencarnação. Tem uma linha que tem o mesmo tipo de tendências, o mesmo tipo de problema. Aí você tenta caçar um sintoma que a pessoa tem, aquela personalidade ou as personalidades daquela linha diz, não, isso não é conosco, é com aquela outra pessoa lá. Aí você vai para aquela outra linha, é outro tipo de comportamento. Aí várias encarnações no mesmo tipo de comportamento. Só que essas linhas de reencarnação se tocam também em alguns pontos. Por isso se torna tão difícil, às vezes, você fazer um trabalho na mesa, se você não souber desses detalhes. Não achamos nada aqui, abrimos o campo, não encontramos nada. Claro, não procuraram direito. Não vão encontrar. Porque esta linha, esse sintoma está em outra linha que não está presente no momento, não veio para a incorporação ainda, não foi rastreado o suficiente. E às vezes tem um outro detalhe a mais. Num trabalho que nós fizemos em São Paulo, atendendo uma pessoa, ela trouxe um sintoma que nós não conseguimos de forma nenhuma localizar, o sintoma na TVP. Aí nós fomos para a captação psíquica tentar descobrir o sintoma. Aí nós descobrimos e percebemos por que ela não conseguiu acessar na TVP, mesmo tendo o sintoma, não acessamos a causa. A causa é que numa existência passada, ela teve um relacionamento indevido e o sujeito prometeu que ia casar com ela. Depois de 2 anos, quando ele disse que não ia casar, ela brigaram lá e ela deu um empurrão no sujeito. O sujeito caiu, bateu a cabeça e morreu. E ela jogou ele no rio, né, para descartar o cadáver, né? Porque ela ia fazer o que com aquilo, né? O que ela ia explicar, né? A relação era indevida, o cara era casado e ainda foi morrer dentro da casa dela. Ela jogou no rio, só que aí começou a investigação, não aguentou a pressão, ela também foi lá no rio e se jogou. Então ela tem 3 traumas diferentes, 4 traumas. Um da frustração do sujeito ter prometido e não ter casado, o outro de na briga ela ter matado o sujeito, o outro dela ficar passando um tempo com muito medo de ser descoberta e o outro de ter se suicidado. Então imagine a complexidade desse conjunto de eventos para ser trabalhado. Então na TVP é lógico que a gente não ia conseguir acessar, porque ela própria estava ocultando tudo aquilo, isso era proibido se ela fosse descoberta. Porque como ela se suicidou, ela não resolveu o problema. Aí a personalidade incorporada, com muita resistência, com muita pressão, conseguiu revelar o que havia acontecido. Só aí então você começa o processo de cura, de verdade. Por isso às vezes nós atendemos 20 vezes, 30 vezes a pessoa na mesa mediúnica e não conseguimos achar. Porque só o atendimento ali na mesa mediúnica não vai conseguir. Até porque o tempo também é curto ali. Não dá para você ficar explorando a causa real de um problema. Não dá para você investigar, não dá para você comparar, não dá para você analisar o porquê. Na mesa mediúnica não dá tempo, no consultório dá. Porque aí você tem todo o tempo que quiser, porque a pessoa evidentemente está pagando o seu tempo, né? Aí dá tempo para você explorar essas coisas. Mas não é um trabalho espiritual, é um trabalho com o psiquismo da pessoa. Aí na regressão se soma com regressão. Aí você acaba com esse conjunto de tratamentos acessando as causas. Então também não tem nenhuma técnica por si só que seja um cura-tudo, né? Cada uma tem as suas limitações. São complementares. Eu não considero preparado para entender, porque quando a pessoa está buscando ajuda, ela está preparada para entender. Ela pode demorar a digerir aquilo,
Mas ela está preparada sim. Quando a pessoa buscou ajuda, ela está pronta para entender. Porque tem aquele que diz, não quero mexer com isso. Esse não está preparado, evidentemente. Ele não quer mexer, ele tem medo. Ele até vai para uma sessão porque a família insistiu, mas ele vai e diz, não gostei daquele negócio. Não vou mais. Não vai no grupo da apometria, ele foge. Esse não está preparado. Aquele que vem e banca, esse está preparado sim. Pode ser doloroso, pode ser difícil, mas ele está pronto e vai tirar vantagem disso, vai tirar proveito. Né? O terapeuta tem que ficar muito atento para ajudar a explicar isso de uma forma suave, suavizar a tragédia, né? Ela entendeu muito bem isso tudo, digeriu muito bem. Né? Os resultados não sabemos, a coisa aconteceu há 2 dias atrás. Né? Então vamos aguardar o resultado, mas sem dúvida vai ser muito bom. A pessoa é uma terapeuta hoje, ela vive se escondendo do mundo, sempre com medo de que descubram alguma coisa errada nela. E a sensação de se descobrir, ela vai se dar muito mal. Lógico, ela ainda está com a impressão que se descobrir, ela vai presa, ela matou alguém, ela escondeu. Então, essas coisas todas são encravadas no nosso psiquismo e precisam de cuidado, de atenção, de terapia, de investigação para você descobrir e tratar adequadamente. Né? Então, todos vocês que estão aqui, alguém veio aqui forçado porque alguém obrigou? Não, né? Então, vocês estão prontos para enfrentar qualquer coisa. Né? E eu também tenho a questão do como dizer as coisas, né? Você sempre pode colocar as coisas de uma forma que as pessoas entendem, né? Então, são só as coisas negativas que dão problemas? Não. Vivências harmoniosas, vivências boas, de glória, de prestígio, de importância, às vezes nos causam muito mais problemas do que uma vivência ruim. Você imaginou você agora numa aparência feio, pobre e vive arrochado. E aí você traz a memória onde você era rico, bonito, importante, prestigiado, aplaudido. Tem uma desgraça total um negócio desse. Então, gente, são só as coisas boas, ruins que dão problema. As boas às vezes dão mais problema do que as ruins. E isso também nós temos que trabalhar em terapia. A aceitação da realidade. É pessoa que não se conforma. Uma outra coisa muito interessante, eu tenho alguns clientes de anos, e quando eu cheguei em São Paulo, tive uma cliente, agora ela voltou novamente, porque ela não se conforma com a vida. E agora a espiritualidade resolveu mostrar para ela por que ela não se conforma com a vida. E foi muito interessante a descrição que ela fez do momento em que ela está sendo exilada e por que ela está sendo exilada. Ela já era orgulhosa e arrogante a mais não poder lá no outro planeta. Não conseguiu se resolver, eles empacotaram e mandaram para a Terra, numa época bem primitiva. Né? E ela chega aqui, ela tem que vestir aquele corpo mal feito, né? Coberto de pelo, aquele negócio, né? Meio envergado assim, né? Conviver com os outros macacos, né? Porque era um macaco perfeito ainda, né? Mas o horror que ela tinha daquela vivência, impressionante. Só que até agora a criatura não desceu do pedestal ainda, o orgulho continua, a arrogância continua. E vive numa vidinha miserável. Ela ficou 8 meses juntando dinheiro para poder fazer mais uma sessão de terapia. Porque vive num arroxo a criatura. É lógico que a lei divina não vai dar colher de chá para ela até que ela não se dobre. Porque ninguém dá chance para ela, ninguém prestigia, ninguém valoriza o trabalho dela, que não sei o que ela emprega o maior esforço do mundo, ninguém entende, ninguém isso, ninguém aquilo. Como as pessoas carregam problemas na visão dela, impressionante. Ela é perfeita, faz tudo direitinho. Então essas coisas são dificílimas de serem tratadas. E é o que vem cair mais nas nossas mãos, tanto no centro apométrico quanto muitas vezes na própria TVP. Nesse desajuste com a vida. Mas a pessoa não quer abrir os olhos para ver a vida como ela é. Né? Então, nesse imenso oceano chamado inconsciente, o inconsciente, movem-se os eus.
que emergem ou submergem, necessitando anulação e desaparecimento através das luzes do discernimento da consciência do si. Estou desenvolvendo minha consciência. Eu estou desenvolvendo, evidentemente, a consciência que eu consigo. E toda a parte bloqueada, e o que eu não quero saber. E toda aquela parte que está na obscuridade ainda. E toda aquela parte que não foi me permitido ainda perceber dos meus erros do passado. Ou dos meus acertos de passado. Por isso o Evangelho diz, não será colocado carga pesada em ombros frágeis. Porque nós somos muito frágeis ainda. Temos uma enorme dificuldade para bancar a vida. Então nós interpretamos as lições como castigo divino. Às vezes queremos curar a cura. A pessoa veio com uma deficiência, um retardo mental, uma síndrome de Down, qualquer coisa, nós queremos curar de qualquer jeito. Mas aquele é o tratamento da pessoa que ela precisa. Veio com a limitação, aquele é o tratamento importante, necessário, para que a pessoa veja a vida de uma forma diferente. Então a importância de você estudar de forma mais profunda o como funciona a vida, que a doutrina espírita traz isso de uma forma, eu acho, claríssima. Nos mostra de várias maneiras como a vida acontece. Só que às vezes não gosta de estudar também, né? Que é um outro problema seríssimo. Eu vou no centro para fazer caridade. A ilusão de fazer caridade. Vai só no dia do trabalho. Dia de estudo não vai. Você vai com má vontade. Chega atrasado, sai antecipado. Fica olhando no relógio para ver se já passou o tempo, né? Então, às vezes, nós não nos interessamos pelas coisas, e aí queremos saber das coisas. Só faz a caridade. Que caridade? Não faz caridade consigo próprio, vai fazer com os outros. Então, nós estamos exercitando a caridade, porque nós temos realmente esse sentimento de amor, de verdade, quando nós vamos para o centro atender as pessoas. É um sentimento amoroso? Ou é uma necessidade de praticar isto? Eu tenho minhas dúvidas. Que dá uma pressionadinha nos caridosos que estão lá no centro para ver como é que eles reagem. Irrita ele um pouquinho para ver como é que ele reage. Já acabou a caridade, né? Então a gente está tentando. O Kardec disse uma coisa que eu acho fantástica, né? A inteligência desse homem é uma coisa além do normal. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, para ser espírita, em primeiro lugar, tem que ter más inclinações, senão não precisa ser espírita. E alguns espíritas acham que já são ascensionados, né? Não, eu sou espírita. Então já pode saber que é um poço de más inclinações, sem dúvida nenhuma. Mas lógico, você não precisa ser espírita, por que vai ser espírita? Até porque tem más inclinações. E más inclinações você não corrige de um dia para o outro. Nem numa vida, às vezes você não corrige. Você vai domando devagarinho, vai contendo, vai direcionando, redirecionando, para que aquela força se transforme ou seja canalizada de uma forma adequada. Porque você não vai retirar uma coisa ruim que tem em você, você vai dar uma canalização mais adequada. Não há como você tirar. Essas forças foram desenvolvidas ao longo de milênios. Como é que você vai remover isso de uma hora para outra? É ilusão achar que remove. Eu acho interessante algumas igrejas, né? O pessoal saiu da cadeia ontem porque matou meia dúzia, traficou. Não, agora eu vou pregar a palavra de Deus, agora eu sou outra pessoa, renovada. De que jeito? Onde ocorreu esse milagre? Houve uma reforma íntima?